Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para continuarmos o nosso estudo sobre o regimento interno de Santa Catarina. No momento deste vídeo, o concurso está suspenso aí para a readequação do edital, como vocês sabem, e é importante que a gente mantenha o foco. O concurso ele vai voltar, tá pessoal? Eu espero que em breve. É claro que alguns estão torcendo para esperar 2 meses para ter um estudo bem acelerado e sair na frente dos demais. Mas vamos torcer aí, que o concurso volte nesse primeiro semestre de Santa Catarina. E eu acho que vai ser uma suspensão de prazo curto, Mas, dependendo de como for, independente disso, foque nos estudos, continue aí estudando os conhecimentos básicos de todas as disciplinas. E quem quer muito esse concurso da LESC, mantenha o foco também nos conhecimentos específicos, Esse é o segredo. Com regimentos internos, como o meu vídeo também sobre conhecimentos gerais, que publiquei no dia 28. Então, pessoal, é hora de manter esse foco. Não se esqueça aí, quem não conhece o canal, se inscrever e deixe seu like aí, para receber mais vídeos e continuar recebendo o conteúdo do canal. Analisando o Diário Oficial, lembrando que o Diário Oficial é onde são publicadas as informações da LESC, o Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Por enquanto, tá pessoal, nenhuma notícia nova sobre a retomada do concurso, o prazo de inscrição, Em relação às informações que eu estou demonstrando aqui, só para mostrar para vocês que a gente teve a indicação de mais um líder, lembra pessoal? Então um partido político, um bloco, pode indicar uma liderança que vai ser responsável por representar aquele bloco, Os partidos podem se unir em blocos e além disso, ele pode participar das mesas, participar das comissões, Tem um papel importante, um líder de grupo, tá? E agora eu vou retomar o assunto que a gente parou na última aula. A gente voltou a conversar sobre a mesa diretora, lembrando que o gabarito das questões que eu passei está aqui na descrição desse vídeo, tá? Quem tiver alguma dúvida sobre uma questão pode perguntar. Teve uma troca de gabarito ali por erro na elaboração das questões também, tá? E é claro que eu estou elaborando, então acontece às vezes, até a banca erra, de vez em quando, e quem dera é o professor. Daqui a 2 semanas teremos uma nova bateria de questões relacionadas aos temas do vídeo de hoje e revisões também, que é muito importante. Agora, pessoal, eu vou começar a comentar as atribuições dos integrantes da mesa diretora. E o primeiro é, claro, o presidente da Assembleia Legislativa. Pessoal, ele é o representante maior da Assembleia, Ele se pronuncia em relação ao regimento interno, ele se pronuncia coletivamente para manter a ordem das sessões, em todo o trabalho da LESC. O que nós temos de atribuições do presidente, pessoal? Primeiro, em relação às sessões da Assembleia Legislativa, cabe ao presidente presidir as sessões, manter a ordem, conceder palavras a deputados, tá pessoal? Tudo isso quem manda é o presidente, pessoal. O presidente, então, ele tem essa capacidade de permitir que um deputado fale ou não, Permitir aí, passar a palavra ao líder de bancada. Tudo isso faz parte da atividade de presidente, de coordenação da sessão. Alertar o orador em relação ao tempo, tá pessoal? Então nós temos aí, como a gente conversou, períodos, tempo de fala de 5 a 10 minutos, dependendo do tipo de sessão. Então tudo isso quem controla é o presidente e ele não pode deixar que o tempo do regimento seja ultrapassado. Ele pode sofrer consequências também, E até correr risco de perder seu cargo em caso de problemas regimentais. Interromper o orador caso ele desvie da matéria. Quem já assistiu aqui a alguma sessão polêmica da LESC ou da Câmara de Deputados Nacional ou da Câmara de Vereadores sabe que o presidente em alguns momentos ele interrompe, olha, você está discursando sobre assunto que diverge da matéria do projeto, você está abordando um conteúdo que não é relacionado ou fere o direito de outro deputado, Então tudo isso o presidente cabe fazer.
Além disso, o presidente ele também autoriza um deputado a falar da bancada, ele pode convidar, né, em caso de problema, em caso de bagunça, um deputado a sair da casa. Isso acontece, tá, pessoal? Em sessões mais acaloradas, em situações de, às vezes, de impeachment, às vezes de uma CPI ou de um projeto de lei muito controverso, isso acontece. Eu já vi isso em várias sessões, né? E se vocês assistirem as sessões lá da época do impeachment da Dilma ou da época da CPI que a gente teve aqui em Governador, com o governador do antigo mandato, vocês vão ver que eram sessões assim bem polêmicas, né, pessoal? Isso que eu lembro de cabeça. Devem existir outras, né, mas eu não assisto todas as sessões, né? Assisto só as principais. Também não tenho tempo para assistir tudo, né? Mas é interessante um dia vocês assistirem pelo menos uma sessão então ordinária aqui de Santa Catarina, da Lesc, ou sessões mais polêmicas para vocês entenderem todo o rito, tá bom? Em algumas situações o presidente da Câmara ele suspende, né? Então vamos suspender por 10 minutos para acalmar os ânimos dos deputados, às vezes para esperar dar o quórum para votação, né? Então quando for necessário eles suspendem, tem essa prerrogativa, é a prerrogativa do presidente suspender ou até encerrar a sessão, caso necessário. Além disso, pessoal, ele pode autorizar e publicar as informações, ele decide sobre as questões de ordens, questão de reclamação também no momento da sessão ordinária. Ele deve anunciar, né, pessoal, a ordem do dia, o que vai ser comentado, quais projetos de leis estão em pauta, tá? O número de deputados presentes, ele designa a ordem do dia e também das sessões seguintes, conforme o regimento, convoca a sessão da Assembleia Legislativa e pode prorrogar a sessão também, né? Então, pessoal, o presidente ele é realmente responsável por toda a Lesc, por toda a questão de ordem e segmento do regimento interno. Além disso, pessoal, o presidente da Lesc, em relação à mesa diretora, ele que preside as reuniões, ele que começa e inicia as discussões e deliberações de voto, não é nenhuma outra pessoa. O presidente que diz, então vamos agora começar a votação desse projeto de lei, vamos agora começar as deliberações e ordem do dia sobre o projeto. O presidente também distribui as matérias conforme a mesa e conforme os pareceres e ordem do regimento e executa as decisões, tá, pessoal? É claro que tudo depende se o regimento interno aborda, né, que aquela decisão cabe a ele. E é claro que também na distribuição de matérias ele deve seguir o regimento interno, né, sempre. O regimento interno é quem manda, beleza? Em relação às proposições, então aos projetos, o presidente ele tem a capacidade de declarar insubsistente medida provisória, né, pessoal? Então ele pode declarar que aquela matéria que o plenário não queria, como na realidade uma matéria permitida, né, para votação. Isso a gente vai ver depois, quando a gente começar a conversar sobre proposições de projetos. Então a gente vai ver algumas situações específicas desse conteúdo aqui que são interessantes, tá? Mas que realmente vai ser importante lá na frente. Então não se preocupe com essa parte aqui, tá? Ele pode despachar requerimentos, determinar seu arquivamento. Então é bem comum que em algumas situações um deputado ele faça um requerimento de informação. Eu quero saber os gastos nesse ponto do governo estadual, do Poder Executivo. O presidente da Lesc ele pode indeferir, ele pode despachar para que dê continuidade. É claro que tem que ter justificativa, né? Tudo conforme o regimento. Ele pode arquivar um requerimento, ele pode arquivar uma indicação, por exemplo, um deputado indicando que seja feito a construção de um posto. O presidente pode arquivar, né? No geral, o pessoal não se incomoda tanto com isso, mas em situações de oposição, né, pode haver problemas e pode haver arquivamentos, desarquivamentos.
Então você sabe como funciona a questão política, né? É claro que tudo dentro do regimento, seguindo as regras, né? O presidente também assina autógrafo de proposições, ou seja, ele também vai assinar todos os projetos, todas as proposições realizadas e também vai participar de comissões e subcomissões. Vai designar os membros, claro, seguindo as indicações dos líderes e seguindo aí a questão da quantidade de membros por partidos, conforme o regimento. Ele vai declarar a vacância de algum membro conforme os motivos, principalmente relacionados à falta, né? Se for um outro motivo, normalmente quem declara é a própria pessoa. E ele vai assegurar, na medida do possível, né, que as comissões funcionem. Então ele não pode atrapalhar, por exemplo, a comissão de justiça de funcionar. Ele tem que assegurar da melhor forma que essas comissões funcionem. Ele tem que fornecer uma sala, ele tem que fornecer horários, toda a estrutura para que dê tudo certo e que aconteçam as comissões. Beleza? O presidente, pessoal, ele tem realmente competência em toda a esfera da LESC. Ele tem que garantir a publicação e divulgação da LESC, determinar a publicação. Ele pode não permitir a publicação de pronunciamentos ou expressões que firam, né, que sejam contra o decoro parlamentar, porque vocês sabem que é publicada a ata do último encontro que teve na LESC. Então, sempre que a gente tem sessões ordinárias, são publicadas a ata. Então, se houve expressões que, querendo ou não sejam muito adequadas para um ambiente formal, o presidente ele pode bloquear aquela parte, ele pode bloquear a publicação de forma geral, né, de todo o contexto que fere ao decoro parlamentar, beleza? E ele publica também os atos e divulga as decisões da mesa diretora. E uma competência geral do presidente da LESC, ele substitui o governador do estado. Caso, né, pessoal, o vice-governador também não seja competente, não possa estar assumindo ou também foi viajar, né? Se a gente vai conversar posteriormente essa situação específica, mas normalmente quando o presidente e o vice-presidente não podem ocupar, aí o presidente da LESC pode assumir, né, o governo do estado. Ele integra o conselho do governo, ele pode convocar extraordinariamente a Assembleia Legislativa, ele dá posse aos deputados, declara vacância no cargo depois da extinção do mandato do deputado, ele zela pelo prestígio da LESC, né? Então são tudo, pessoal, pontos, alguns são meio óbvios, né? Porque o presidente da LESC, ele é realmente o responsável aí por todo o serviço, estrutura e ordem. Então, vocês devem imaginar, né, pessoal, se na dúvida, provavelmente é uma competência do presidente, a menos que seja uma competência específica dos demais membros, que agora nós vamos conversar que são importantes. O restante é uma competência e a dever do presidente da LESC. Toda a questão do cumprimento do regimento é competência do presidente. Então, o que é importante, eu acho interessante você saber as competências muito bem dos demais cargos, porque se não for do demais cargo, provavelmente é do presidente, beleza? Então, por exemplo, o que o vice-presidente faz, pessoal? O vice-presidente, ele, na ausência do presidente, ele faz tudo o que ele faz. Então, na ausência do presidente, o vice faz tudo. E ele participa da reunião da mesa e ele tem direito a voto. E ele, pessoal, ele participa na votação de todas aí as discussões. Esse é o dever e atribuição do vice-presidente. Mas a principal mesmo é substituir o presidente em caso de ausência ou impedimento. Aí ele fica responsável por todas aquelas atribuições, tá? Por isso que ele não tem tanta atribuição. Na sequência, pessoal, nós temos aí o primeiro secretário. Então, o primeiro secretário, ele tem atribuições específicas desse cargo. Ele participa das reuniões da mesa com direito a voto. Ele assume a direção dos trabalhos da sessão no caso, né, na falta do presidente e dos vice-presidentes. Ele recebe
e expede a correspondência oficial da Alesc. Então, a correspondência oficial da Alesc, ele que recebe e ele que expede novamente, né? A menos no caso das comissões específicas. Ele recebe as mensagens governamentais, as proposições e dá o andamento regimental. Então, quem recebe, né, pessoal, quem tem essa competência de receber essas proposições e dar continuidade é o primeiro secretário, né, que vai receber o projeto, por exemplo, e vai avisar ao presidente da Alesc, que vai colocar na ordem do dia, ou na ordem conforme vai encaminhar para a comissão, conforme for o protocolo, né, do tipo de proposição. Depende do tipo de projeto de lei, pode ter um andamento específico, né? Isso vai ser assunto para vídeos futuros. Além disso, o primeiro secretário, ele assina os atos da mesa, as atas também, as atas do que aconteceu. Lembrando que ata é um resumo de uma reunião de forma escrita, beleza? O primeiro secretário, ele toma parte em todas as votações, ele procede à distribuição das matérias, tá, pessoal? Então ele faz essa gerência junto com o presidente da Alesc. O presidente da Alesc, ele basicamente ele vai durante, tá, o começo da sessão legislativa, no começo da sessão ordinária, né? Assim que começar a sessão ordinária, conforme a informação que ele vai receber do primeiro secretário, então esse projeto que cria um hospital e cria, por exemplo, altera o cargo de enfermeiro e, por exemplo, muda toda a estrutura administrativa do Estado, ele passou pela primeira comissão, pela Comissão de Justiça. Essa informação, o presidente ele vai receber do primeiro secretário. O primeiro secretário, que gerencia as questões de distribuição de matéria das comissões, vai informar ao presidente que no momento da sessão ordinária, no começo ele vai informar. Então, um projeto de lei que passou na Comissão de Justiça vai ser distribuído agora para a Comissão de Finanças e Orçamento, ali, conforme o regimento interno, né, que é uma competência do primeiro secretário analisar e gerenciar essa distribuição. Mas o presidente que vai informar na sessão ordinária, às vezes no começo da sessão ou no final da sessão aí, né? E o presidente normalmente ele pergunta no final da sessão, informando e questionando as comissões aonde que o projeto se encontra, né? Ele tem essa possibilidade. Bom, então isso é interessante, tá, pessoal? A gente vai ver, eu vou mostrar depois alguns exemplos de projetos de lei e aonde que eles estão dentro da Alesc. Isso é claro que vai ser um assunto futuro quando a gente começar a entender os tipos de proposições. O primeiro secretário, pessoal, ele secretaria as sessões plenárias, então ele lá faz parte, tá? Ele faz parte. Então, até porque ele é o responsável por elaborar a ata, então ele tem que estar presente. E um ponto importante, que é uma atribuição específica também do primeiro secretário. O primeiro secretário é quem preside a corregedoria. Ele que presidirá a corregedoria, pessoal. Então gravem aí, é o primeiro secretário que preside a corregedoria. O segundo secretário, pessoal, ele participa também das reuniões da mesa, tem direito a voto. Ele lavra as atas das sessões plenárias. Então, o responsável por assinar as atas é o primeiro secretário, tá? Ele fiscaliza o trabalho do segundo secretário, que vai lavrar e escrever a ata, tá? Então, é um trabalho em equipe, né? É um trabalho em equipe. O primeiro secretário é o responsável final, mas quem lavra a ata é o segundo secretário. Ele assina os atos da mesa, ele instrui as proposições com a decisão do plenário, né? E ele faz tudo que o primeiro secretário não faz em caso da sua ausência, né? Ele vai fazer tudo em caso da ausência do primeiro secretário, ele que vai fazer tudo, tá, pessoal? Reparem que aqui ele não tem nenhuma competência relacionada à corregedoria, somente o primeiro secretário que tem essa competência, tá, pessoal?
de ser o responsável pela corregedoria e ele que secretaria as sessões plenárias e faz a assinatura dos atos da mesa e das atas, né? Mas lembrando que quem escreve e elabora é o segundo secretário. O terceiro secretário, ele também substitui o primeiro e o segundo no caso das suas ausências. Aí ele é responsável pelos seus serviços, ele participa da reunião da mesa com direito a voto, ele controla o prazo das comissões, olha só. Então ele vai verificar se as comissões estão seguindo o rito, estão seguindo o prazo daquela matéria. E ele vai fazer o encaminhamento, tá, pessoal? Vai informar o primeiro secretário e, no caso, também o presidente, se necessário. Ele também vai determinar a remessa das proposições com prazo de tramitação. Então, por exemplo, a lei do orçamento tem prazo de tramitação. Uma medida provisória. Então, todos esses prazos, quem vai lembrar é o terceiro secretário, né? Eu até anotaria, o terceiro secretário ele é responsável em verificar os prazos de comissões e projetos, proposições. O segundo secretário ele é responsável principalmente em lavrar a ata, né? E o primeiro secretário é responsável basicamente por todo o serviço dos outros secretários, né? Em fiscalizar e controlar, mas principalmente pela corregedoria, por secretariar realmente as sessões plenárias e também assinar os atos dos demais secretários, né? Então ele assina também os atos de ata, ele também confere a questão dos prazos. E o quarto secretário, pessoal, ele tem atribuição interessante, que ele supervisiona a ouvidoria. Então anotem aí, o quarto secretário ele tem como foco supervisionar a ouvidoria. Supervisionar a ouvidoria é algo específico dele. Além disso, ele é responsável por promover as relações públicas da LESC, orientar e fiscalizar o diário oficial. Ele orienta e fiscaliza o diário oficial. Participa das reuniões da mesa. Fiscaliza obras dentro da LESC. Então, o quarto secretário ele tem uma função importante, né? Ele fiscaliza e orienta o diário oficial, fiscaliza as obras da LESC, promove trabalho de relação pública e ele substitui os demais secretários caso todo mundo falte. E além disso é o responsável pela ouvidoria em orientar e supervisionar. Lembrando que o responsável final é o presidente, mas nesse caso ele orienta e fiscaliza, né, pessoal, todos os atos. Beleza? Em relação às competências, era isso, tá, pessoal? Lembrando aqui que no nosso caso nós temos aqui o nosso presidente da Câmara atual, Mário de Nadal, a Paulinha, a primeira secretária, o segundo secretário é o Padre Pedro, o terceiro é o Marcos da Rosa e o quarto é o delegado Egílio. Então, cada um com a sua competência e sempre que um faltar, o outro substitui, né, pessoal? Esse é o segredo aí, né? E funcionamento da mesa diretora. Então, quem quiser, pessoal, pode acessar depois o site e dar uma lida também sobre quem são, tá, pessoal? E as suas responsabilidades, beleza? Por hoje era só. Em breve farei mais vídeos com questões sobre o regimento interno e vamos entrar depois nas competências das comissões e depois nos tipos de proposições e prazos específicos que são importantes para o nosso edital, beleza? Então, pessoal, foco nos estudos, não desistam, mantenham o foco, que em breve vai voltar com tudo. Então, quanto antes e quanto mais você estudar, melhor. Um forte abraço a todos e até a próxima.